É isso aí, né? Entrou? Então vamos lá. É isso aí. Boa noite. Desculpa um atraso aí, que houve um problema de áudio, mas nós já estamos aqui a postos com a doutora Hélia Amaral. Meu nome é Cesano Ferreira. Nós estamos nessa sequência, na série de lives, que trata do idoso em foco. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental, demência e isolamento social. Nós sabemos que é muito difícil esse momento onde nós está sendo imposto a nós certas situações, com isolamento social, e situações bem atípicas de tudo aquilo que nós vivemos, né, vivenciamos. E com isso nós temos enfrentado situações diversas de comportamento humano, alteração do humor, alteração de convivência, até mesmo a questão da tolerância, surgimento de manifestações de alguns outros comportamentos que às vezes é anormal no dia a dia. Então nós convidamos a doutora Hélia Amaral, que é psicóloga, especialista, né, em conviver com pessoas, principalmente da terceira idade, onde tem comportamento, né, de vulnerabilidade social, pessoas que passam por situações adversas no dia a dia. Para escutar você. Então, o negócio nosso hoje está sendo o áudio aqui, por isso que atrasou um pouco. E, tá me ouvindo agora? Oi, boa noite. Me escuta? Ellen, você me escuta? Não. Então, vamos passar a palavra. Eu vou fazer o seguinte, Cesano. Eu vou fazer a minha fala e aí eu deixo, depois eu saio, né? Beleza. Aí você continua, né? Isso, a gente continua. Vocês estão me ouvindo? Tranquilo. Boa noite a todos. Meu nome é Ellen. Eu sou psicóloga, psicanalista, sou pós-graduada em vulnerabilidade social e atualmente trabalho no CRAS, no Centro de Referência e Assistência Social do município de Argirita, e também na UBS do mesmo município. Eu trabalho no CRAS, a gente trabalha com vulnerabilidade social. E uma das populações que eu trabalho com muita frequência são os idosos. Inclusive, eu fiquei conhecendo o Cesano por um manual que eu desenvolvi, que é um manual facilitado para aprender a mexer no celular, onde eu ensino os idosos a aprender a manusear os smartphones. Isso veio a partir de uma demanda de vulnerabilidade. E por que eu digo isso? Porque estamos vivendo um momento agora de isolamento social, onde as fragilidades, as tensões, as ansiedades aumentam em todo mundo. É muito difícil a gente encontrar alguém hoje que não esteja muito preocupado, que não esteja... Até quem não tem problema de ansiedade, né? Que não esteja ansioso, que não esteja triste, que não esteja preocupado financeiramente ou com diversas outras questões por conta do isolamento social, por conta dos familiares. E na população idosa, isso se tornou maior, primeiramente porque quando o coronavírus se mostrou como um vírus agressivo, primeiramente a população idosa, houve um movimento de marginalização dos idosos. Então, é importante esclarecer que o coronavírus ele é o vírus e o Covid-19 é a doença provocada pelo coronavírus, né? E logo de início, a gente achava que o Covid-19 só causava muito prejuízo à população idosa. E principalmente aqui no Brasil, a gente
viu um movimento de falarem que a população idosa já era uma população que estava no fim da vida e que não era tão importante assim cuidar da população idosa. Vimos notícias espalhadas pelo mundo em que se abria a mão de vidas das pessoas idosas em relação a pessoas mais jovens. E, obviamente, os idosos que têm mais acesso às mídias sociais, à informação, eles ficaram bastante preocupados, não para menos, né? Bastante ansiosos. A terceira idade já é uma fase da vida onde as preocupações podem se exacerbar, porque é a última etapa da nossa existência. Mas ela não tem que ser vivida de uma forma ruim, né? Existia uma literatura antiga que dizia que o envelhecimento ele era ruim. Hoje a gente tem uma mídia, uma cultura que diz que envelhecer é ruim, que as mulheres têm que se manter sempre jovens, sempre o bem-estar significa juventude, mas não. O bem-estar no envelhecimento ele pode existir, pode haver um envelhecimento bem-sucedido. E a literatura atual tem mostrado o envelhecimento bem-sucedido. Porém, é impossível que a gente não diga sobre os prejuízos que começam a acontecer, tanto físico quanto emocionais na vida desse sujeito, que começa a perceber um movimento dos filhos saindo de casa, dos netos um pouco mais afastados, às vezes até desinteressados, porque os netos estão com amigos, estão tendo outras atividades e não se voltam tanto, né? E aí uma das coisas que os idosos mais reclamam é de estarem sozinhos. Quando eu falo a respeito das mídias sociais para os idosos, eu vejo dois lados, o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que esse idoso se ressocializa, ele se encaixa na vida como todas as outras pessoas, porque todos nós estamos aqui para socializar, né? É verdade. Mas, por outro lado, num momento como esse, pandêmico, o excesso de informações não é bom para ninguém. E o excesso de informações não tem sido bom para os idosos, que muitas vezes estão isolados e estão sendo pressionados por esse extremo volume de informações tóxicas, onde se diz que o idoso ele é uma pessoa que está esperando a morte chegar, onde ele é uma pessoa... Essa coisa antiga, né? Esse pensamento antigo, né? O Cezano está falando alguma coisa, mas eu não estou ouvindo. Se você quiser digitar, o Cezano, que... Ah, tá. Agora eu estou vendo os comentários. Se você quiser digitar, Cezano, que aí eu vou comentando. Quem quiser escrever, gente, fica à vontade, porque aí eu vou conversando com vocês, né? Um bate-papo. Então, assim, com o tempo, a gente percebeu que aconteceram alguns prejuízos, né? Em alguns estudos que eu estava fazendo, eu percebi que os maiores prejuízos foram com os idosos que estão em casas de repouso, em lares que são os lares de longa permanência, os ditos antigos asilos, que hoje a gente não chama mais de asilo, que asilo é uma palavra que caiu em cunho pejorativo, né? Hoje a gente chama de instituições de longa permanência. E percebeu-se que desde a crise de 29 nos Estados Unidos, começou a aumentar o índice de suicídio, bem como o índice de... Ah, tá. Mas vocês estão me escutando? Estou. Pode continuar falando. Uhum. Começou a aumentar o índice de suicídio e o índice de ansiedade, de preocupação,
de depressão nos idosos. Várias crises tivemos da crise de 29 dos Estados Unidos para cá. Mas certamente essa crise que estamos vivendo hoje, ela é a pior de lá para cá. No Brasil, especificamente, a gente está vivendo uma crise política, uma crise financeira e uma crise pandêmica, né? Uma crise de saúde. E tudo isso tem mexido bastante com o emocional da população e dos nossos idosos de uma maneira maior, exatamente porque essas pessoas já chegaram numa etapa da vida onde, se elas não se ocuparem por vias próprias, né, se elas não se colocam em lugar de ocupação, elas podem não querer se colocar mais. Então, existe uma coisa de alguns idosos de se entregar, né, por até acreditar, a família mesmo, colocar numa situação de que esses idosos não precisam mais fazer nada. Tem famílias que colocam os idosos numa bolha, eu não sei se vocês já repararam isso, que fazem todas as coisas para os idosos, todas as atividades para os idosos, não deixam o idoso fazer um serviço de casa, não deixam o idoso buscar um pão na padaria, não deixam o idoso lavar uma roupa, não deixa o idoso ir ao banco, e tudo isso faz com que essa pessoa se sinta muito improdutiva. E esse sentimento de improdutividade vai gerando problemas emocionais. Quando a gente tem um isolamento social, a gente percebe que isso fica ainda maior, porque esses idosos morando sozinhos, ou quando estão em instituição de longa permanência, instituições, eles não podem receber visitas, porque eles são um grupo de risco grande, né? E eu colocar o fone? Isso, que aí de repente eu facilita para ouvir. Eu não consigo te ouvir com fone. Ah, não? Quer ver? Pode falar. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo alguma coisa? Então tira. Então tira. Se você não escuta, tira. Não escuto. Tira. Não consigo escutar mesmo. Tá. Você está assistindo pela tela ou pela página? Peraí. 1 minuto. Tá. Você está... Então, quando esses idosos estão nessas instituições de longa permanência, eles começam qual que é ali o sistema, né? É que eles estejam... Peraí. Você está no seu Face. Eu estou no aplicativo, no live stream. Beleza. Isso. Pode continuar? Continua. Pode continuar. E então, quando eles estão nessas instituições, qual que é a movimentação, né? Essas pessoas ficam ali agrupadas. Normalmente, dentro dessas instituições, existem uma divisão, onde em uma ala existem idosos que já estão demenciando e outros que estão mais lustros. No meu entender, os que estão mais lustros têm sofrido ainda mais, porque o processo demencial, ele é um processo onde os comportamentos daquele sujeito, ele vai se modificando de uma forma que aquele sujeito perde a noção de si. Mas isso não significa que ele não sofre. A gente tem que parar de pensar que uma pessoa que tem Alzheimer e etc., ela traz sofrimento só para a família e ela não está percebendo o mundo. Ela está percebendo o mundo, sim. Eu estou no computador, Cesano. Aí, então, ela sofre, sim. Só que ela sofre pela confusão mental. Ela não consegue perceber, né? Muito bem, entender muito bem o que ela está acontecendo. Ela olha para aquelas pessoas falando com ela com familiaridade e ela não consegue entender quem são aquelas pessoas. Ela não se recorda muito bem daquelas pessoas.
Eu tô... E... Oi, peraí, rapidinho. Peraí. Vamos fazer diferente. Oi. Então, Oi. eu vou falando, eu vou te ouvindo, a gente vai falando, a gente vai falando, ouvindo pelo telefone também, beleza? Achei ótimo. Que é uma solução. Tem que arrumar a solução. Aí eu vou falando contigo e a gente vai falando. Mas pode falar que eu vou começar a conversar contigo. Pode falar. Então eu estava falando justamente desses idosos que estão em processo demencial, que as pessoas têm a impressão de achar que eles não estão percebendo o mundo, mas eles estão percebendo e eles estão em confusão. De acordo, porque as pessoas que estão, por exemplo, num processo de Alzheimer, eles sabem muito sobre dados antigos da vida deles, né? A infância, a adolescência, a juventude, mas eles se recordam um pouco de pessoas atuais. Então, aquilo é muito confuso para eles. E os idosos que estão mais lúcidos, eles tendem a ficar nessas instituições bastante ociosos e bastante preocupados, ansiosos à espera dos familiares. E nesse momento de isolamento social, eles não estão podendo ser visitados. Entendo. Então, isso está agravando os quadros. É verdade. Nós sabemos que esse ambiente de LPI, geralmente, sempre tem essa dificuldade, em virtude, né? Apesar que as normativas hoje elas limitam, né? Tecnicamente, para não virar depósito igual antigamente, né? Lotava de pessoas lá, tinha assistência, achava que o pessoal tinha que comer e olhar a pressão, medir pressão e pronto. Então, eu queria ver contigo assim, sabe que você tem uma experiência muito particular, que é uma cidade pequena. Uma cidade pequena tem um número concentrado de idosos, né? Não, a opção é muitas vezes porque ele fica onde ele nasceu, ele é muito apegado, né, às origens. E as pessoas em idade ativa, produtiva, geralmente saem de cidades menores para poder ficar em lugares maiores. Por exemplo, a Argerida vem muito para o Juiz de Fora, né? Em busca de emprego, em busca de oportunidade de educação e tudo mais. E muitas das vezes esse deslocamento provoca justamente não o abandono, mas a ausência do familiar ali no dia a dia, no cotidiano. E o idoso, ele sente muito só. Eu creio que você tem experiências vividas na cidade muito interessantes com relação a essa questão seguinte: a família ela é obrigada a deixar o idoso na cidade para poder buscar recursos, sobrevivência, saúde, buscar, né, um meio melhor de qualidade de vida. E enquanto esse idoso, muitas das vezes, ele sofre essa ausência do seio familiar, do amparo, do convívio. E com isso vai gerando alguns problemas. Você citou a questão do Alzheimer, né? O doutor Sérgio, por algum motivo, não pôde estar conosco, mas eu ia justamente conversar com ele a respeito justamente do Alzheimer, que conheceu o presidente da Abras Regional Minas Gerais. Então, a gente sabe que hoje, infelizmente, não é só o Alzheimer que é uma demência que está cometendo o ser humano. Sabe que tem outras demências que têm sido acometidas, e esse tipo de comportamento, essa coisa, tem dificultado as famílias a relacionar. Eu tenho casos que eu conheço de pessoas assim, que não sabem o que fazer com o pai e com a mãe por motivo de Alzheimer, uma progressão muito acelerada do quadro clínico do idoso. Enfim, nesse momento que nós estamos vivendo, a pandemia, esse momento onde teve essa obrigatoriedade, né, de isolamento, fora os que você citou, que a própria família tenta cuidar, excesso de cuidado, como você vê, nesse período agora, desses últimos 3, 4 meses que nós estamos vivendo essa normalidade, como que você viu isso no ambiente clínico? Cresceu? Teve algum tipo de comportamento diferenciado? Houve alguma situação que, assim, bem atípica que você pode relatar? Por exemplo, como eu disse, eu trabalho no CRAS. O CRAS é um centro
sobretudo de acolhimento. Então, ele acolhe essas pessoas em vulnerabilidade, né? Então, o que a gente tem percebido é que esses idosos têm procurado para conversar. E deixa eu só colocar no mudo aqui agora, e esses idosos têm procurado o CRAS para conversar. E aí a gente tem pensado assim, no começo eu tentei racionalizar sobre isso, né? Por que eles estão procurando o CRAS nesse intuito? E depois eu entendi, porque eles sempre procuraram, né? Mas agora eu percebo que mais por causa dessa ausência da família e porque a gente não está tendo os serviços de convivência que a gente tinha antes, que era o bingo, que a gente tinha toda sexta-feira, que todos os idosos participavam. A gente não está tendo as atividades na cidade. Uma preocupação muito grande que temos na cidade hoje é a questão do fato de que a Girita a Girita não tem nenhum leito de hospital, por ser uma cidade muito pequena. Verdade. E a Girita tem 30% da população idosa. Isso aí. Então, isso... É o perfil das cidades da região, né? Peraí um minutinho só, Cezano. Esse é o perfil dessas cidades pequenas em volta aqui, é isso? Oi? O perfil das cidades pequenas... Fone, pode falar. O perfil das cidades pequenas em torno de Juiz de Fora tem esse alto número de população idosa. Não a qualidade do serviço que é oferecido, que as prefeituras têm se esforçado em oferecer. Mas o serviço ele ainda é muito longe de atender uma realidade em virtude da complexidade que é as demandas do idoso. É isso? Sim, exatamente. E assim, lá o serviço com relação ao idoso tem sido muito bom, as visitas têm sido muito boas, as campanhas têm sido muito boas, tanto que o primeiro caso de Covid surgiu essa semana, em Argilita, que foi justamente um idoso. Então, a gente estava indo bem nesse sentido. Mas porque, Cezano, eu não estou conseguindo escutar a sua fala com fone. Peraí. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Pode falar. Não, eu estava te ouvindo. Agora estou. Agora você me ouviu? Então, e aí, assim, o que a gente tem... Me ouvindo? A gente achou isso uma conquista, né, por parte da saúde e tal, mas ao mesmo tempo a gente tem visto que é uma dificuldade manter esses idosos em casa, é a população mais difícil de se manter em casa. Porque em razão até da dificuldade deles entenderem, compreenderem essa questão. É verdade. Mas a grande... Oi, agora você me ouvindo? Agora você me escuta? Com a longevidade de vida, penso que muitas famílias têm pessoas com Alzheimer ou demência. Precisamos aprender a conviver com isso. Acaba que reflete em toda a família. Beatriz, é verdade, assim, como o Cezano disse, não existe só o Alzheimer como demência, né? O Alzheimer é considerado até um tipo de demência longa, né? Ele dura uma média de 5 anos por aí. Tem processos demenciais que duram 2 anos em média, duram muito pouco. A pessoa, ela se demencia e aí ela vai se prejudicando, não vai ficando bem, e aí ela vai piorando, né? Entendi. Então, e aí a gente tem um problema hoje, que é um problema contemporâneo, né? A quantidade de informações, tudo isso que a gente recebe é demais para a cabeça da gente. A nossa mente recebe muito mais informação na verdade, do que o que deveria. Na verdade, o idoso, propriamente dito, ele não estava, né? E não continua não estando, está buscando... está preparado para viver essa mudança que nós tivemos muito brusca, né? Nos últimos 10, 15 anos para cá.
Então, isso até nós que somos um pouquinho mais novos, né? Chegando lá, também às vezes nos assusta certas situações. Então, Sim, eu queria agora, nesse momento, né, infelizmente hoje está tendo esse problema de áudio, mas eu queria, nesse momento agora, tem duas perguntas. Uma do Pitico, né, um abração, Pitico, para você, muito pertinente a pergunta. Ele pergunta o seguinte, Ellen, por gentileza, a Angelita conta lá, né, se existe em Angelita o conselho da pessoa idosa. existe sim. Ah, Ele é legal. composto de pessoas idosas, né? Só Ah, que legal. existe uma pessoa que ela não pertence à população idosa ainda, mas são os idosos mais atuantes da cidade, né? Lá em Agirita são 3 cidades que são muito próximas: Agirita, Aventureiro e São Domingos. E Isso. essas 3 cidades formam um grupo de idosos que eles fazem passeios, circuito das cachoeiras, eles fazem forró, Isso tem então atividade, né? é uma população muito unida, fazem Ah, legal. natação, então são bem engajados, sabe? Argirita é uma boa cidade para os idosos viverem, essas 3 cidades. A doutora Beatriz Jaguaribe, ela colocou ali essa fala, né, do Alzheimer que você leu, que é interessante a gente estar falando, eu vou tentar remarcar com o doutor Sérgio, para a gente falar com mais propriedade e exaurir mais o tema da Alzheimer e demência mesmo. Sim, Porque sim, é uma situação muito própria, né? Que tem detalhes que de repente pode ser contribuir com a família. Porque até eu com tive certeza. conversando eu já tive curso profissionalizante e eu estava conversando, hoje não tenho mais, e eu estava conversando com uma pessoa, um proprietário de um curso profissionalizante essa semana, falando com ele justamente disso. Tem curso de cuidador de idoso e tudo, mas na verdade, até a Abraço Minas Gerais, né, que é a série Juiz de Fora, fez essa semana a primeira live no sentido de contribuir com informações para poder ajudar as famílias e os cuidadores familiares, né? Porque geralmente o primeiro contato que tem o paciente demenciado, de modo geral, é com um familiar, né? E Sim, muitas das vezes o uhum, familiar ele não tem preparação para poder estar assistindo aquele idoso, aquela pessoa que ele gosta tanto. Aí entra nessa questão que você colocou da bolha, né? De começar a tratar com fragilidade, com infantilização da situação, aquelas coisas todas. E a gente sabe que isso não contribui em nada para o quadro clínico da pessoa, às vezes até piora, não é verdade? é E verdade. a família não faz por maldade, a família faz por achar, sentir a necessidade de acolher e até mesmo que a doutora coloca é o seguinte, é da falta de informação e do preparo para eles lidar com aquilo. Porque a mãe, a filha não consegue, de repente, né, tá servindo café da manhã para o pai e de repente o pai pega e chama ela para ir para a cama. Não é assim? Sim, Não é sim, porque, sim. né, tem essas A coisas. verdade é Aí a que as pessoa olha e pessoas vai dizer, não mas é o estão pai, que é isso? Verdade, pode falar. né, para lidar nem com a saúde mental, nem com o adoecimento mental, nem com o adoecimento neurológico. É verdade. Porque são adoecimentos que eles comprometem o comportamento da pessoa. Uhum, Então, ainda existe preconceito verdade. acerca disso. Né? Então, assim, quando, por exemplo, um idoso começa a ficar deprimido ou ele começa a ficar muito ansioso, muito preocupado, existe sempre uma fala assim: ah, esse idoso está cismado, ele está ficando rabugento, ah, ele está É, ficando. Não existe uma preocupação com a saúde mental desse idoso, não se coloca isso como um problema emocional, coloca-se isso como um problema é porque ele tá velho mesmo, então ele tá é. ficando É desse velhice, jeito. é frescura às vezes. E, então, e aí, Tá, né? e aí isso compromete ainda mais. Verdade, Recentemente a muito. gente teve um caso que ganhou mídia, que foi o caso do ator Flávio Migliaccio, que cometeu suicídio, né? É, Uhum, é, já tinha, ele era bem idoso, e o índice de suicídio na população idosa tem aumentado muito, muito, significativamente. muito. E o que
o filho dele relata nas últimas entrevistas que ele deu foi justamente esse sentimento de falta de esperança e de extrema depressão que o pai já vinha apontando há um tempo. O pai já vinha falando, esse mundo não está bom de se viver. Porque assim, as pessoas, a gente tende a ser mais nostálgico mesmo, pensar que no nosso tempo era melhor e etc. Mas quando isso começa a tomar uma complexidade muito grande, a gente tem que olhar isso com mais atenção. E isso era uma coisa que ele já vinha sinalizando e, infelizmente, assim, não teve tempo, não culpa a família, não tem como culpar, né? A questão não é culpar, a questão é que a gente viu, existe uma sociedade que tem a cultura do descarte, e ela só vem aumentando essa cultura do descarte, né? Nada serve, tudo... Eu tenho um hábito de falar o seguinte, o pessoal está comprando leite de caixinha agora para não ter que ferver, né? Só comprar leite de caixinha para não ter que... Acabou, joga fora. Então, as pessoas chegou... e como veneno, né? Então, as pessoas chegam ao ponto de... tá perdendo sentido, o sentido, o gosto, a expectativa. A gente vive na sociedade esse monte de problema de ordem social, política, esse desinteresse em motivar as pessoas a ser participativas, né? Enfim, uma série de coisas que vem acometer na sociedade ao ponto que as pessoas vão perdendo o gosto de conviver, de relacionar, de poder estar com o outro. Aí vem o isolamento que obriga justamente a fazer tudo aquilo que a gente está tentando, né, de uma forma ou de outra, lutar para combater, que é justamente o distanciamento das pessoas, a esfriar, né, as relações. Isso tem sido muito, vamos dizer, pesado, né, para a sociedade. E o preço disso, daqui a uns anos, né, desse momento que nós estamos vivendo agora, que a gente não sabe se vai durar mais 1 mês, 2 meses ainda, a gente sabe que o vírus ele vai continuar no nosso meio, né? Só vai ser meio combatido com a vacina, e daqui para frente a gente sabe quando a resistência dele para durar no mundo, não é verdade? O que a gente... a gente tem essa coisa a sociedade, ela distanciar das pessoas, a busca pelo ter, ela sendo muito maior do que o ser. Então, o ter, né? Então, assim, eu tenho o meu vovô perto de mim, me interessa muito estar com o meu vovô quando meu vovô pode me dar alguma coisa. Quando ser companhia do vovô não serve, mas ganhar do vovô me interessa, não é assim? Então, a gente tem vivendo isso aí. O Pitico, né, na participação aqui, o Pitico coloca o seguinte, ó: precisamos avançar na destinação de serviços públicos municipais para as pessoas idosas com demência. O que você pensa a respeito? O que você acha dessa necessidade do serviço público poder investir, né, em políticas públicas, em setores, ampliar a forma de como não só cuidar do idoso demenciado, mas também do familiar, que é um agente ativo ali na convivência, né? Para não ter que chegar ao ponto de ter que colocar no LPI. Eu considero crucial porque, para mim, são práticas educativas e de inclusão, né? Educativas familiares, porque a gente precisa educar o familiar de modo que ninguém é obrigado a saber nada, né? Nenhum familiar é obrigado a saber tratar uma pessoa demenciada. Então, assim, é preciso que exista uma informação do sistema público acerca disso. E é preciso que esses idosos sejam assistidos também, porque a gente sabe que em processos demenciais a gente não tem como reverter completamente o quadro, mas a gente tem como retardar esse quadro. A gente tem como fazer com que ele seja menos doloroso, agressivo, né? Menos agressivo. Então, assim, se a gente se existirem políticas públicas que diminuam essa agressividade, que venham a incluir esse idoso, eu creio que isso vai trazer muitos benefícios. Por exemplo, oficinas de estimulação cognitiva, isso pode ajudar muito. A gente tem terapeutas ocupacionais que podem ajudar muito os idosos nesse processo.
que é uma profissão bem bacana. Inclusive, em Argirita, a gente tem uma terapeuta ocupacional que faz um trabalho bacana demais com os idosos de estimulação cognitiva. Então, assim, esse trabalho ele é muito bacana para retardar esse processo que pode chegar uma hora ou outra, até para aqueles que, até como um trabalho de prevenção também, né? Verdade. Para aqueles que não chegaram ainda. Na verdade, nós vivemos uma sociedade que não foi preparada, né? Nós não fomos preparados, nós não fomos a ser idosos, né? A envelhecer com qualidade, não fomos estimulados ou treinados a nada que envolva o idoso. Porque a ideia que tinha que o idoso era aquela pessoa chata, né? Que andava arrastando, que faz xixi pelas pernas, que repete a mesma coisa, que é chato, que é quadrado, que a opinião dele não serve, né? Ele consegue enxergar aquilo que a gente não enxerga. Então, assim, nós fomos criados assim, e a gente vive uma sociedade hoje que a expectativa de vida ela tem se aumentado e pouco tem feito no sentido de preparar as pessoas para poder envelhecer. Essa é a verdade, a gente não percebe isso. E tem um outro problema mais sério, né? Que a gente tem a questão até mesmo o próprio Zé Anísio Pitico, ele, ano passado, ele deu uma palestra, um treinamento que a Prefeitura de Juiz de Fora fez para preparar o profissional, né, o funcionário público, para aposentar, que é um outro problema muito sério, porque o cara tem uma vida ativa, de repente ele para, aí pode gerar problema também mental, problema de várias ordens, porque não está preparado para poder sair daquela vida ativa ou daquele processo de produção. Né? Ele pode continuar produzindo, mas não só com aquela obrigatoriedade de resultado. Ele pode ser um cara mais ameno, né? Assim? É muito bacana esse projeto, porque é justamente aquela coisa que eu estava falando sobre a improdutividade, né? Dá essa impressão que quando nós nos tornamos idosos, nós nos tornamos inúteis, né? Então, a pessoa... né? Amarga. Exatamente. Amarga. Então, assim, a gente aposentou, e aí, o que você vai fazer da vida? E aí as pessoas podem ficar deprimidas de fato. Então, preparar esse idoso para essa aposentadoria e mostrar para ele que a vida não acabou, que ele pode, inclusive, fazer uma faculdade, trabalhar numa... Dá sentido à vida dele, né? Dá sentido à vida. É muito bacana. O Ellen, eu acho muito interessante esse nosso papo. Nosso papo é papo de durar muitos dias e horas. Mas eu queria que você colocasse, você falou dessa questão do estímulo cognitivo, você falou dessa questão e do trabalho muito bacana que você desenvolveu, que é essa apostila que ajuda, né, a desenvolver as habilidades, né, do idoso para lidar com a tecnologia, que é o smartphone, aquela coisa toda. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, entendeu? Porque é muito interessante. Eu estou assim, hiper interessado em ajudar você a propagar esse troço, porque é um negócio que tem 1 ano e pouco, eu estou moendo dentro de mim para poder fazer grupos de idosos, tentar chegar até os idosos de modo geral, essa inclusão digital. Porque nós sabemos o seguinte, que apesar que às vezes o uso dessa ferramenta, né, digital, ela meio que isola, né, as pessoas, mas ao mesmo tempo ela integra. Porque nesse momento agora de pandemia, eu percebo o seguinte, que os idosos com quem eu relaciono, que tem mais habilidade com essa ferramenta, que é o telefone e tudo mais, smartphone, Zap, Facebook, eles estão o tempo todo mais ativos, mandando mensagem, ouvindo música, participando de aula online e tal. E aqueles outros, infelizmente, ainda que não tiveram essa oportunidade, estão mais acanhados, outros acham que não tem essa condição, quem sou eu, né? Como se ele fosse um incapaz, na verdade não é. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho seu, porque na verdade já são 20 horas, né? E a gente tinha até um bate-papo marcado posterior, mas na sua página, né? Que você transmitiu para o seu público. Então vamos ver se você fala, para daqui a pouquinho de sair e continuar o papo, mas na sua página. Não, tudo bem. Fala um pouquinho do seu trabalho. Então, esse trabalho surgiu a partir da demanda de uma senhora que apareceu lá no CRAS,
ela é uma assistida nossa, e ela chegou dizendo que ela tinha ganhado um smartphone e estava muito envergonhada, porque ela era a única que não sabia usar. E aí, assim, quando eu vi aquilo, eu fiquei pensando, não adiantava eu mostrar para ela ali como que usava, e aí no outro dia ela voltar com uma outra demanda, porque as demandas para usar esses aparelhos são muitas, porque são vários aplicativos, são várias coisas para aprender a mexer. E aí eu pedi para ela um tempo, e aí eu fiz a canetinha à mão mesmo. Eu vi. No primeiro momento, né? Eu fiz cada aplicativo que ela me falou que eu queria aprender a mexer, eu fui explicando passo a passo como mexia. Coloquei como um manual para aprender a mexer no celular. A minha intenção com esse manual era tornar ela mais autônoma, era fazer com que ela aprendesse sozinha e, ao mesmo tempo, ela fosse, toda vez que ela tivesse alguma dúvida, em vez de ela ir recorrendo às pessoas, já que ela tem vergonha disso, ela não precisasse de fazer isso e fosse recorrendo ao manual. E deixei claro que ela podia recorrer a mim também. E aí, assim, só que eu não sabia que isso era uma demanda tão gigante, né? Um negócio enorme. E aí, quando isso aconteceu, isso tomou uma visibilidade lá no município, e aí começaram a me pedir, depois na rede social, e aí agora está em fim de publicação. Ele cresceu, ele saiu de 7 páginas para 37. Eu vi lá, ficou legal. E ele está em vias de ficar pronto agora e explicando direitinho cada aplicativo. Eu vi, ficou muito legal, ficou muito bacana mesmo. Eu acho que são iniciativas que, na verdade, têm proporção nacional, até bobear até mundial. Porque nós vivemos essa velocidade da tecnologia que ela assusta, né? Outro dia eu estava olhando o negócio do Google. Cara, você não tem a quantidade de ferramentas que existe dentro do próprio Google, entendeu? É um troço astronômico. Eu fico assustado, às vezes, conversando com alguém de marketing. Não, o Google, não sei o quê. O Google é ferramenta sem ferramenta. E, assim, é um negócio assustador. Eu sou muito sensível a essa questão de permitir as pessoas serem iguais. Essa questão e da uma coisa inclusão, que me essa questão incomodava muito, Cezano, é que normalmente quando a gente pega um manual, a gente pega uma escrita muito técnica que quase ninguém entende. Tem que ter então isso eu queria escrever de uma forma que parecesse que eu estava conversando com a pessoa. Essa é outra coisa que é importante para o idoso, né? Você tem aquela linguagem que ele vai entender e ele vai ser atraído e não vai ser repelido do quadro, né? Porque de repente ele fala e aí fica parecendo que o negócio não é para ele. Então eu achei muito legal, pode estar certo que nós vamos fazer um trabalho bacana de ajudar a propagar esse trabalho, entendeu? De chegar aos idosos, tentar fazer da melhor forma possível, porque nós sabemos que ainda mais depois disso tudo que a gente está vivendo, essa pandemia e tudo mais, a questão o mundo digital, a inclusão digital, ela vai ser fundamental. Porque essa obrigatoriedade de ter levado a vida humana para o ambiente digital, para esse relacionamento digital que nós estamos fazendo aqui e tudo, mostrou para muitos segmentos, até econômicos, a viabilidade de muitas outras coisas. Então, a gente sabe que muitas coisas daqui para frente vai tendenciar, já estão muito forte tendência a se transformar digital. Isso aí eu acho que vai ser uma situação irreversível, né? Mais do que nunca, eu penso que com o isolamento a gente precisa incluir esses idosos nessas ferramentas. Também, é verdade. Porque os idosos eles já têm propensão a se isolar com essa contemporaneidade, com a forma como as coisas são. E aí, com esse isolamento social, esse movimento de depressão, de ansiedade, ele pode aumentar. E com essas ferramentas, essa distância pode ser diminuída, né? É verdade.
Eu queria só deixar o seguinte, queria agradecer a todos que estão participando, que participaram, né? Todas as pessoas que estiveram conosco até agora, e dizer o seguinte, que a nossa live, nós disponibilizamos um link onde as pessoas têm acesso a um Estatuto do Idoso atualizado e tem a revista Show Corona, que foi elaborado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal de Juiz de Fora, pelo Departamento de Estudo, né, do Idoso, lá que é ligado à Faculdade de Arquitetura, com apoio também da Comissão de Defesa da Pessoa Idosa da Câmara Municipal, onde o presidente é o vereador Kennedy. Eles fizeram um trabalho, envolveu outras pessoas, mas eles foram atores principais, desenvolver esse trabalho, né, onde a gente participa também da comissão lá como colaborador, mas esse trabalho foi desenvolvido junto com esse pessoal da arquitetura para poder justamente ser passatempo, ser uma forma de ativar, né, não só o estímulo cognitivo, mas também um passatempo idoso, uma forma de relacionar ele ao mundo de uma cidade construída. Tem algumas coisas interessantes que falam sobre o ambiente construído, que é outra questão, a gente vai estar abordando sobre questão de queda, essas outras coisas, né? Eu hoje ouvi uma entrevista muito interessante, eu não sabia que o índice de queda, quando chega a ser fratura, né, da bacia, do quadril e tudo, o índice de morte é maior do que AVC e outras doenças. Eu não sabia. Fiquei sabendo disso, eu fiquei impressionante a questão da queda, né? O perigo, o risco que isso leva. Eu não sabia. Uhum. Também muito interessante. Fiquei sabendo, eu assisti, fiquei muito... E outros dados lá que foi colocado, assim, bastante importante. Então é o seguinte, eu queria te agradecer muitíssimo, tá? A sua participação. Eu agradeço essa oportunidade. Vamos marcar um outro bate-papo sem problema técnico de áudio, né? E para a gente poder falar sobre a cartilha, de repente mostrar a cartilha, disponibilizar a cartilha também, se for o caso, em PDF, que alguém quiser imprimir, sei lá, ver o que você vai fazer, não sei como que você vai proceder com esse trabalho, mas né, a gente vai fazer. E nós estamos aí. Uma coisa que é importante no final das lives, dessa série que nós estamos fazendo, que é o Idoso em Foco, é o seguinte: nós sabemos que uma cidade, quando ela melhora para o idoso, ela melhora para todo mundo, né? Quando você melhora a mobilidade, quando a acessibilidade, quando você melhora o serviço de saúde, enfim, quando você tem essa oportunidade de transformar a cidade num ambiente, numa cidade amiga do idoso, onde o ambiente da cidade ele é favorável à pessoa idosa, na verdade você está favorecendo toda a cidade. Então, essa é a grande questão que a gente coloca, esse é um dos propósitos do Idoso em Foco, é justamente isso, é de trazer essa contribuição para que as pessoas possam entender, né, que nós, quando pensamos, ou falamos, ou preocupamos e agimos a favor da pessoa idosa, não só porque a pessoa idosa precisa e merece esse respeito e essa atenção, mas é porque nós fazendo para a população idosa, nós estamos fazendo para toda a cidade, para todas as pessoas que estão conosco, né? Então isso é muito importante. Então eu queria ouvir de você, você é juiz forana, né? Mas trabalha em Argirita, não é isso? Sim, mas eu estou em Juiz de Fora hoje. Ele está em Juiz de Fora, tá vendo? Então eu queria ver com você o seguinte, uma coisa simples, né? Juiz de Fora, cidade amiga do idoso. Quando você escuta isso, o que você pensa na cidade amiga do idoso? Eu penso que isso é necessário, mas que isso ainda não é uma coisa que nós conquistamos. Isso é uma meta que devemos alcançar. Isso. E é muito necessário que tenhamos pessoas engajadas nisso. Em termos de acessibilidade, em termos de políticas públicas de saúde, em termos de políticas públicas de assistência. Eu creio que Juiz de Fora ainda está bastante caminhando, né, nessa questão, né? A gente ainda está caminhando em marcha lenta, mas que a gente tem muito, muito, muito potencial para isso, porque é uma cidade que tem um grande número de idosos e muitos espaços que são
favoráveis a essa convivência do idoso, né? Isso. Então, obrigado pela sua opinião, né? Também penso que Juiz de Fora, ela, nos últimos 32 anos, que foi quando se criou o Proidoso, né, na verdade, foi quando começou a falar de idoso na cidade, tratar a cidade com esse foco. Infelizmente, de uns anos para cá, a política pública voltada para o idoso, ela deu uma desacelerada no ambiente de investimento público mesmo, de verdade, de fato. O orçamento é muito acanhado, o orçamento público municipal para o idoso é muito acanhado e falta uma articulação maior. Até outro dia nós debatemos isso, e essa visão que você coloca é justamente isso. A gente precisa de avançar e conquistar. Tem muita coisa a ser conquistada e eu concordo, né, nessa linha, e por isso nós estamos aí com o Idoso em Foco, justamente buscando ouvir as pessoas e despertar as pessoas para esse novo momento que a gente precisa viver em nossa cidade. Muito obrigado, com as suas considerações finais. Primeiro falar com a Beatriz, que eu vou responder ela por escrito depois a última pergunta, né? E segundo, te agradecer e te parabenizar pelo seu trabalho. Eu acho um trabalho muito sensível e principalmente um trabalho assim muito, muito, muito importante, que as pessoas valorizem o idoso, que é uma etapa da vida que todos nós, se Deus quiser, chegaremos lá. Só não fica idoso quem morre, né? Exatamente. Então, assim, é preciso cuidar do nosso futuro, é preciso cuidar de todas as pessoas. Então, acho esse trabalho seu muito bacana, admiro muito e parabéns pela sua caminhada profissional. Muito obrigada. Eu te agradeço também a sua participação, a sua disponibilidade, e também estamos aí para poder somar força e ajudar a divulgar o material, né, que você criou com um protagonismo muito bacana, tá bom? Parabéns, eu quero agradecer a todos que participaram da live até agora, uma boa noite, e que segunda-feira, uma boa noite, né, para você e para todos, e convidar, antes de sair, segunda-feira, o nosso foco vai ser BPC, né, Benefício de Prestação Continuada. Quem tem direito, como adquirir, como conquistar, quem pode, quem que não pode, onde recorrer se tiver problema de ordem técnica, né? Eu vou no CRAS, eu vou aonde, por onde, qual caminho que eu consigo, quem tem direito? É só idoso, é deficiente, quem tem direito, né? Agora houve, acho que uma decisão agora essa semana de estender um benefício aí e tal. Então, assim, acho que foi hoje, né, que prorrogou um benefício e tudo. Então, segunda-feira, com certeza, às 7 horas, estaremos falando justamente de benefício e prestação continuada. E você que tem nos acompanhado, ajuda a divulgar, ajuda a convidar, e até segunda, ótimo final de semana, e daqui a pouquinho eu vou estar na página da Hélia Amaral, daqui a pouco, né, Hélia? Falando com ela lá agora, tá bom? Um abração, tchau, tudo de bom, um abraço, valeu. Tchau. Tchau.